Olá! Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 4, que fala das causas atuais das aflições. O capítulo começa falando que há dois tipos, né, dessas vicissitudes ao longo da nossa vida. São dois tipos. Um que se encontra nas causas atuais, na vida presente, e outras fora dela. Vicissitudes são mudanças contínuas que sofremos aí sucessivas durante a vida. E aí nos resta uma reflexão profunda, quando a gente precisa compreender cada momento que vivemos, principalmente nesses de grande aflição. Primeiro, que o Espiritismo nos explica, nos ensinou desde cedo, como um dos pilares da religião, de que toda fé deve ser raciocinada. Para crermos, é importante compreender. Da mesma forma, para entendermos o que passamos, o que estamos sofrendo, precisamos refletir sobre isso. Se cremos num Deus todo-poderoso, se cremos no Evangelho de Jesus, nos exemplos que Ele nos deixou, é justamente nesses momentos de grande dificuldade, de grande sofrimento e tristeza, que nós precisamos nos aprofundar ainda mais nessa crença e nessa fé. Então, se o Evangelho está dizendo, né, que são causas distintas, que quando a gente vai parar para pensar, talvez encontremos-las nessa ou em outra, na verdade, não faz muita diferença. Não importa saber se a razão da nossa aflição atual é uma consequência atual ou uma consequência do passado. O que importa é a gente procurar extrair dela qual o aprendizado, o que precisamos retirar daquilo para continuar a nossa vida. Claro, há aflições que nos tiram completamente o chão, né? E muitas vezes nos sentimos fortemente abalados por situações que vivenciamos. Outras apenas nos causa apreensão, angústia. Em todas elas, em todos os níveis, o importante é a gente sempre focar na aprendizagem. Sim, vamos chorar muito no momento em que passamos por situações como essa, vamos nos entristecer, é absolutamente normal. A condição humana nos traz isso. E a gente precisa também nos entender, porque se a gente não exercer esse amor, que é o auto-amor, né, é compreender que nós também somos falhos, que apesar de tudo que a gente aprende, exercita no dia a dia com a doutrina, nós não estamos livres de sofrer, muito pelo contrário. Talvez soframos um pouco mais pelo grau de compreensão que já temos. Mas, quando o capítulo é desenvolvido, ele dá alguns exemplos de situações em que nos colocamos em aflição. Ele cita, por exemplo, a criação dos filhos. Que há filhos que, quando a gente negligencia essa educação lá na tenra infância, lá no comecinho de tudo, e quando ele se torna adulto, ele se torna ingrato, ele se torna irresponsável, ele faz coisas que entristecem aos seus pais, que muitas vezes a gente vai colher o fruto daquilo que nós negligenciamos. Quem é pai, quem é mãe, sabe a dificuldade que é educar um filho, dizer não, negar as coisas que seria mais fácil se a gente permitisse. Mas esse é um dos exemplos que o capítulo cita, porque sabe que é uma angústia grande para os pais, os responsáveis, sejam os pais biológicos ou do coração, quando ver os seus filhos crescerem e não ser exatamente aquilo que ele gostaria que tivesse sido. Mas aí a gente entra numa outra questão a refletir. Aquilo que nos causa tristeza no próximo, seja nossos filhos, sejam familiares, sejam amigos, está ligado realmente ao que a pessoa é ou aquilo que nós criamos como expectativa? Porque há uma grande diferença. E o Evangelho, nesse trecho, ele é desenvolvido totalmente nesse sentido,
para que a gente observe que não há razões externas para as nossas aflições, e sim internas. Somos nós que causamos as nossas aflições. Porque muitas vezes a gente pensa que o problema está no outro, que a pessoa está te fazendo sofrer, quando na verdade tudo corresponde àquilo que você criou para aquela pessoa, a expectativa que você gerou em cima daquilo. Então é um trabalho um tanto psicológico para ser feito, mas que a doutrina nos dá esse respaldo. A gente consegue compreender essas questões quando refletimos no Evangelho do Cristo. E esse é apenas um exemplo, né? Quando a gente começa a pensar na nossa vida como um todo, na relação profissional, na relação pessoal, a gente observa que tudo aquilo que nos aflige está diretamente ligado com os nossos sentimentos e não com a ação do outro. Há sim momentos em que ações e atitudes tomadas nos ferem, isso é fato. Mas a forma como a gente vai lidar com isso é que faz toda a diferença. É que vai mostrar a nossa compreensão acerca disso. Então o Evangelho fala das causas atuais da aflição, estando nessa vida ou em outra, mas para a gente observar que não há acaso, não há castigo. O que há é causa e efeito. Então tudo aquilo que passamos serve primeiramente para nos ensinar, nos fortalecer, para continuarmos a caminhada. E em segundo ponto, para compreendermos como funciona a justiça divina. E aí sim crer nela, verdadeiramente. Porque quando a gente fala no Pai Nosso, né, que a gente acredita em Deus e que seja feita a vontade dele, isso precisa ser mostrado, né, nós precisamos testemunhar isso nos momentos de aflição. Porque a gente roga a Deus que nos tire logo daquela aflição, que tudo volte ao seu normal, mas a gente não para analisar que isso só vai acontecer no momento em que a gente compreender o que precisamos para passar aquela fase. E quando a gente pensa nas causas atuais das aflições, pensando no planeta Terra, no quadro atual em que vivemos, a gente compreende que também estamos vivendo a lei de causa e efeito. Não é uma certeza, não é uma verdade, porque não há verdade absoluta, mas tudo nos leva a crer que o que a gente vivencia hoje em sociedade é uma grande oportunidade de mudança. É uma grande oportunidade para repensarmos os nossos valores, para repensarmos o que a gente espera da humanidade. E, lógico, se inserindo com uma parte responsável nisso. Pois não há como projetar coisas para a sociedade se você não é o primeiro a multiplicar isso, a ser o exemplo ou ser aquele que serve como ferramenta para a execução dessas vontades. Porque desejar a paz mundial, é importante que essa paz esteja dentro de nós primeiro. Se a gente deseja um ambiente equilibrado no trabalho, é importante que essa harmonia, esse equilíbrio esteja dentro de nós primeiro. Se queremos um lar harmônico, é importante que essa harmonia seja realmente a nossa prioridade dentro de casa, respeitando as diferenças, as dificuldades do outro, os limites do outro. Então, quando a gente vai analisar esse tema, ele se aplica primeiramente para nós, para o nosso sentimento, para a nossa visão e compreensão de mundo, para a nossa realidade familiar, para a nossa realidade social, profissional e toda a sociedade. Porque tudo que a gente vive são consequências. O hoje é resultado do ontem. Então, se hoje a gente está lidando com uma pandemia, com muitas dificuldades que se mostram em relação a ela, outros problemas anteriores a ela se potencializaram agora, e a gente muitas vezes fica desesperado, o que resta para nós é compreender realmente a mensagem que o planeta está nos dando, que a criação divina está nos dando. É uma oportunidade que temos para nos reinventar, para criar novos horizontes, para criar novas formas de convivência, para entendermos que não existe nenhuma situação que vai isentar alguém de passar pela pandemia. Como, por exemplo, a gente já ouviu dizer pessoas que há em algumas pessoas que a doença não vai ter efeito. Não existe isso. Não podemos acreditar nessas colocações. Isso, na verdade, são desejos, são projeções individuais.
O que a gente precisa entender é que qualquer um de nós que passamos ou que tiver que passar por essa situação atual, por essa doença, que a gente saiba passar com fé, que a gente saiba realmente aceitar a situação em si. Fácil não é. Mas a gente precisa se preparar todos os dias para situações que cheguem para nós e que a gente esteja realmente preparado. Porque do contrário, nós não estamos vivendo, não estamos refletindo, não estamos nos preparando. E o convite da doutrina espírita sempre foi esse. Que a gente possa viver a cada dia como se ele fosse o último. Que a gente possa realmente fortalecer os nossos laços, as oportunidades de vida, de relação pessoal, de afetividade. Então que a gente aproveite esse momento tão turbulento e nos reinvente. Que a gente possa realmente pensar quais são os nossos valores. O que eu quero para mim e para o próximo. Pois o momento é esse. Passaremos por essa situação, alguns continuam no planeta e outros irão para a pátria espiritual, mas tudo isso está realmente relacionado à vontade divina. Não porque ele quer nos castigar, mas porque nós mesmos causamos isso. Somos nós os causadores da atual situação que vivemos. E como seres responsáveis que precisamos nos tornar, que a gente aprenda com isso, que a gente compreenda. Não há castigo, não há acaso. Há causa e consequência. Então que a gente saiba nesse momento de aflição social e coletiva, compreender o nosso papel. E que a gente saiba aplicar isso também nas nossas aflições mais íntimas, mais ocultas. Que a gente compreenda que o Evangelho é libertador, que o que a gente precisa, na verdade, é nos conscientizar de nós mesmos. Quem sou? O que posso fazer para melhorar ou para mudar essa situação em que estou? É isso que realmente importa. É isso que realmente é a mensagem dos bem-aventurados aflitos. É quando a gente se desperta para a necessidade real da mudança, para o aprendizado que a situação nos traz, é que somos bem-aventurados. Do contrário, a gente passa por situações e não aprende. E a lei da causa e efeito, ela vai trazer de novo, quantas vezes for necessária, até que a gente aprenda. Então essa é a grande diferença. Bem-aventurados aflitos não quer dizer que todos aqueles que sofrem, que choram, vão ser melhores ou estarão em situação melhor do que aqueles que têm menos sofrimento aparente. Não. Bem-aventurado somente é aquele que aprende com a situação que vive. Então que a gente saiba se reinventar de forma pessoal, familiar e social. Porque é esse o convite do Evangelho hoje. E que a gente saiba realmente levar adiante esse propósito. Não querendo ser o exemplo para ninguém, porque não somos, jamais. Mas que a gente saiba que podemos sim fazer a diferença no outro pelas escolhas que temos. Do que conversar, de que forma vamos falar com o outro. Ter cuidado e respeito quando nos aproximar da realidade de alguém. Entender que o universo particular é particular e que não há nenhuma receita pronta para nenhuma das situações que vivenciamos e que somente o Evangelho do Cristo pode nos trazer a resposta que tanto necessitamos. Obrigada.